Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 100 no Cantor Cristão. Eis Jesus ressuscitado, Ele para o céu subiu, as prisões quebrou da morte, grandes feitos conseguiu. Eis Jesus ressuscitado, vive e reina lá no céu. Eis Jesus ressuscitado, voltará ao povo seu. Número 100 no Cantor Cristão, vamos cantar este precioso hino no Cantor Cristão. Cantemos. Então vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar ao nosso Deus. Santo e bendito Deus, nosso Pai, muito obrigado porque pudemos iniciar os trabalhos hoje de manhã aqui na Tua casa de oração. Ainda estava escuro quando nos reunimos para louvar ao Senhor no culto que chamamos o culto da ressurreição. Muito obrigado porque o Senhor Jesus não ficou sepultado naquele túmulo. Ele é o Senhor da vida, Ele deu a sua vida por nós, e na manhã do terceiro dia, no domingo de manhã, no dia do Senhor, ressuscitou, e por Ele vivo está. A nossa fé não é vã. Se Ele tivesse morrido e ficado sepultado, não tivesse vencido a morte, não haveria esta igreja. A Tua palavra, Senhor, não teria valor em nossos corações, porque o Salvador não teria alcançado a vitória sobre a morte, o aguilhão que é do pecado. Por isso Te louvamos, Senhor, porque Ele desfez o poder das trevas com a sua morte e com a sua ressurreição. E aqui estamos para Te louvar, aqui estamos para Te adorar, aqui estamos para Te servir, para Te agradecer. E a eternidade será curta, Senhor, para agradecermos ao Senhor por tanto amor que o Senhor tem demonstrado para conosco. Teremos o prazer de estar eternamente na Tua morada eternal, com todos os Teus filhos, salvos por todos os anos passados, e enquanto a terra existir, a Tua palavra será pregada, a mensagem de salvação será anunciada, e a vitória do Senhor Jesus Cristo será proclamada. E ninguém pode derrotá-lo, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que privilégio para nós servi-lo, que privilégio para nós estarmos na Tua casa de oração. Todos os irmãos queridos e amados, todos os visitantes que nos alegram com a presença. E oramos também por aqueles irmãos que por motivos justos não podem estar conosco.
Oramos pela nossa amada irmã Cláudia, que o Senhor conceda o restabelecimento físico à tua serva. Dr. Marco também e sua família também adoentados, oramos por eles. E outros irmãos, ó Deus, que atravessam também por lutas e dificuldades. Irmã Simônia, cuidando de vários idosos hoje. Por todos oramos, ó Deus, pedindo a tua bênção, companhia e proteção. Pedimos que o Senhor aceite este culto, Senhor, todas as participações especiais. E a tua palavra que fale aos nossos corações. O teu Santo Espírito se movendo em nosso meio e convencendo a cada pecador do pecado, da justiça e do juízo, e operando em nós que já somos salvos a santificação. Oramos e pedimos as tuas bênçãos e te louvamos, agradecidos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor, também para com a irmã Esther, que está lá no Rio Grande do Sul, cuidando do seu pai. Oramos pelo pastor Tausen Freud, ó Deus, tão abalado fisicamente, mas fortalecido no Senhor. Ajude ali os teus servos também, Senhor. Também oramos pelas famílias enlutadas em Blumenau. Oramos, ó Deus, que o Senhor console o coração dos pais e que o Senhor, que fala através de todos os meios, o Senhor também fala através da dor, que todos estejam sensíveis à tua doce voz, pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todas as belezas que há nos céus e na terra, nosso Deus criou para o nosso encanto. Deu uma flor mimosa, cores sem cantar, deu passarinho, cântico sem par. Frio no inverno, céu azul no verão, as maduras frutas também de Deus bênção são. Deus nos deu a santa lei, salmos de louvor, e mandou os profetas falar de seu amor. Deus enviou seu Filho, do alto veio a luz. Jesus rendeu sua vida, morreu por nós numa cruz. Cantem nossas almas hinos de louvor ao Senhor, pelas grandes bênçãos que mostram seu amor. Cantarei de Jesus, Cristo Jesus. Cantarei de Jesus, Cristo Jesus. Morreu pra me salvar, morreu pra me salvar. Cantarei de Jesus, Cristo Jesus. Cantarei de Jesus, Cristo Jesus. A morte já venceu, a morte já venceu. Cantarei de Jesus, Cristo Jesus. Cantarei de Jesus, Cristo Jesus. Em breve voltará, em breve voltará. De boa vontade. Amor e ternura a toda criatura. Senhor, vim salvar o teu povo. Conduz-nos pelo caminho novo, Onde a felicidade reina eterna. As pessoas sejam amigas de verdade. Para todos os que acreditam que
a vida durante a morte, apesar da dor. Seja essa Páscoa motivo de louvor, canções de alegria subam aos céus, onde Cristo reina para sempre. A Páscoa é a vitória do amor que salva a gente. Feliz Páscoa! Jesus está vivo! O Criador do Universo, como homem, pelos homens foi feito maldição. As exigências da lei que ele fez, até o último centavo pagou. Seus santos dedos fizeram o ramo, onde cresceram os espinhos que coroaram a sua cabeça. Os pregos que furaram suas mãos foram minados em lugares secretos que ele desenhou. Ele fez a floresta onde nasceu a árvore na qual o seu corpo foi pendurado. Ele morreu numa cruz de madeira, mas fez a colina sobre a qual ela se ergueu. O céu que se escureceu sobre sua cabeça, por ele sobre a terra foi desdobrado. O sol que dele escondeu o rosto, por sua ordem foi equilibrado no espaço. A lança que derramou seu santo sangue foi temperada no fogo de Deus. O túmulo em que seu corpo foi colocado foi cortado de pedras que as suas mãos fizeram. O trono sobre o qual ele está foi dele desde a eternidade. Mas uma nova glória coroa sua cabeça, e todo joelho se dobrará diante dele. Carregando nossos pecados.
Senhor, quando estou exausto do trabalho árduo e teus mandamentos parecem duros de carregar, se minha carga me fizer reclamar, Senhor, mostra-me tuas mãos perfuradas pelos pregos, tuas mãos feridas pela cruz. Meu Salvador, mostra-me tuas mãos. Cristo, se meus passos vacilarem, eu estiver pronto para recuar, se deserto o espinho trouxer em lamento, Senhor, mostra-me teus pés que sangraram, teus pés marcados pelos pregos. Meu Jesus, mostra-me teus pés. precioso sangue derramei, para que o vosso pudesse ser resgatado e ressuscitado dos mortos. Eu dei minha vida por ti. O que me deste? A casa de luz do meu Pai, meu trono cercado de glória, deixei pela noite terrena, para peregrinar triste e só. Deixei tudo por ti. Deixaste tudo por mim? Sofri muito por ti, mais do que tua língua consiga dizer, a mais amarga agonia, para resgatar-te do inferno. Suportei a tudo por ti. O que suportaste por mim? E trouxe a ti, de minha casa acima, salvação completa e gratuita. Meu perdão e meu amor, eu trago ricos presentes para ti. O que trouxeste a mim?
Calvário. A montanha escarpada e medonha. Sou uma das filhas de Jerusalém, a quem o Mestre disse: chorai antes por vós mesmos. Meu coração está cheio de dor, e as lágrimas que me caem dos olhos dão todo o meu rosto. Mestre amado, tu que és santo de Deus, sem mácula e sem pecado. Tu que me curaste e me salvaste. Tu que tens palavras de vida eterna, sendo a vida e a verdade, por que sofres assim? Por quê? A multidão heterogênea grita e zomba, mas as crianças lamentam. A meu lado, uma pequenina exclama: Ele me abençoou. E as mães, uma a uma, revelam as bênçãos recebidas. Ele me curou, ele me deu a vida. Vou subindo o Calvário. Sou uma das filhas de Jerusalém. Choro por mim e por nós e por nossos filhos. O Cordeiro de Deus vai ser imolado em nosso lugar. Vede-o, irmãs. Tem a face toda ensanguentada, com o sangue que lhe corre da fronte, onde foram cravados os espinhos da coroa. Mas o seu andar é o andar da segurança, que vai buscando a glória certa. Chegamos ao alto da montanha. Olha os céus. Estão enevoados. O azul pureza, o azul misericórdia, escondeu-se por entre as nuvens. Procuro o Mestre. Vejo ladeado por Maria e João, que choram copiosamente. Muitos choram. Há uma música de soluços pairando no ar, como se fossem as asas leves e ligeiras do perdão mais singular, esvoaçando em sons. Agora deitam brutalmente o meu Senhor sobre o pesado madeiro e batem os pregos. As marteladas chegam à profundeza da minha alma. Levantam a cruz. Plantam-na sobre a cova funda. Maria, a sua mãe, a outra Maria e João ficam todos ali ao pé. E eu? Um pouco mais afastado, só um pouco mais. Oh, que cenário, meu Deus! Único e último. O cenário da paixão que a vida humana jamais presenciou. Críticas e protestos, zombarias e motejos, leviandades. E a voz do Mestre, com lírio, desabrochando dentro dos lamaçais. Pai, perdoa-lhes. E repete, soluçando, suspirando, esvaziando-se em um suor gélido e em sangue vivo. Perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Oh, as lágrimas de Cristo. As suas lágrimas na cruz. E eu? Eu estou ali, um pouco mais afastada, só um pouco afastada. Mas sei que Ele me vê. Oh, eu sinto que Ele sabe o quanto o amo e o quanto desejo servir. Todavia, sou uma estranha ali no alto do Calvário, na medonha montanha. Ouço agora, e ecoando com ecos de eternidade dentro da minha vida. Tudo está consumado. As trevas aparecem, caindo rápidas como um cervo de nuvens negras. Então eu me aproximo. Ninguém me vê, sendo Ele o Cristo de Deus, pois só Ele sabe que estou ali. Abraço-me a seus pés. Oh, Ele está morrendo por mim. Oh, encosto meu rosto a esses pés gelados e sinto seu amor naquele gelo. Minhas vestes brancas ficaram borrifadas com o seu precioso sangue, mas eu fico ali. Misturo com as suas as minhas lágrimas, pois elas descem até ao chão. E fico chorando, 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 mais alto, mais alto, mais alto. Parece-me que não poderei mais parar de chorar. Ninguém me escuta. Pois só se ouve com espanto o troar dos terremotos e o esfacelar de pedras dos sepulcros que se abrem. Nicodemos vem apressado, trazendo nas mãos 100 arrateias de um composto de mirra e aloés. E José de Arimateia, lençóis de linho fino para levá-lo ao túmulo. Afasta-me, só um pouco mais. O que aconteceu comigo? Os borrifos do seu sangue nas minhas vestes se transformaram em rosas rubras da sua graça. E são tantas rosas.
Apanho-as o quanto posso e desço a montanha cantando. Este homem era justo. Passaram-se os tempos. Vivemos no ano de 2023. Ele, que é o mesmo, Ontem, hoje e eternamente. Comunica-se conosco. Vive em nós. manifesta-se a nós. Pois é a nossa dádiva. É o pão que nos desceu dos céus. É o Deus conosco. É o Verbo que veio representar o Pai. E continua a viver por nós, intercedendo por nós, preparando-nos um lugar. Ele é todo amor e persiste chamando: vinde a mim. Tu não vês? Não escutas? Estás falando e a tua fala o impede? Aceitas o barulho do mundo? E por isso não o percebes. Agora silencia, cala-te, cerra as pálpebras, nega-te a ouvir os ruídos em derredor. Então escutarás melhor. Mais forte, plena, absoluta, incomparável a sua voz, a sua gloriosa voz. Dai-me, filho meu, o teu coração. Convido todos os queridos e amados irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para João, capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 30. João, capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 30. Hoje de manhã, no culto das 6 horas, ouvimos sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a vitória que nos vem através da sua ressurreição. Ele transformou o que parecia ser uma derrota numa grande vitória. Ele, com a sua ressurreição, rompeu os laços da morte, destruiu o império da morte. E com a sua ressurreição, ele nos traz vida, alegria, paz, esperança, vida eterna pela sua ressurreição. Se ele não tivesse ressuscitado, como diz a palavra do Senhor em Efésios, a nossa fé seria vã. Não existiria essa igreja se ele não tivesse ressuscitado. Graças à sua ressurreição, hoje nós temos a certeza da vida eterna. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 19, de 28 a 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num hisope, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, é a mensagem para nós nesta manhã. Está consumado o quê? Porque o Senhor Jesus usou essa expressão. Ele não fala nada sem algum significado. Está consumado o quê? Em primeiro lugar,
está consumado, a obra está concluída. A maior obra que este mundo já viu, queridos irmãos. Temos visto grandes obras acontecendo no mundo, mas estas obras não são nada, são uma poeirinha diante da grande obra que o Senhor Jesus realizou. O seu trabalho na cruz, a sua obra na cruz, custou muito caro para o nosso Senhor. Não só naquele momento, mas por toda a sua existência terrena. Ele estava angustiado por este momento, por esta hora, difícil hora, a mais grandiosa obra que alguém poderia realizar. Ninguém outro além dele poderia realizar. Por favor, abra para Lucas capítulo 12, versículo 50. Esta obra do Senhor Jesus Cristo, infinitamente grande, infinitamente difícil, custou muito caro para o nosso Senhor. Lucas 12, versículo 50, lemos na palavra do Senhor, que esta obra deixava ele angustiado, por ser extremamente difícil, e ninguém outro poderia fazer. Lucas capítulo 12, versículo 50, diz a palavra do Senhor: importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Quão difícil foi para o nosso Senhor Jesus Cristo. Desde cedo, desde a mais tenra idade, ele sabia que ele veio para esta grande obra, para realizar esta grande obra. E ele então dizia: como me angustio, porque cada dia que passava ia se aproximando o dia em que ele iria ser crucificado, em que ele iria ser colocado naquela cruz dolorosa, receber aquela coroa espinhosa, receber sobre si todos os nossos pecados. Como me angustio, como me angustio por eu ter que passar por esse batismo de fogo, esse batismo que vai custar muito caro para mim. Quando ele falou está consumado, ele quis dizer: está consumada esta grande obra, a maior obra que alguém pode realizar. Em João capítulo 12, versículo 27, vemos que o Senhor Jesus fala a respeito do grão de trigo, que caindo na terra, se não morrer, fica ele só. João capítulo 12, versículo 27, lemos na palavra do Senhor. João 12, versículo 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim, para esta hora. Um pouquinho antes ele havia falado do grão de trigo. Ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Porque o Senhor Jesus cumpriu esta grande obra. Por ele ter dado a sua vida para a realização desta grande obra, hoje nós temos a vida eterna. Mas como acabamos de ler no versículo, diz assim: agora minha alma está perturbada. Ele estava perturbado, ele estava angustiado, porque ele que nunca mentiu, recebeu todas as nossas mentiras. Quero perguntar, alguém aqui nunca mentiu? Se você falar que não, acabou de mentir agora. Porque todos mentiram, todos nós. Ninguém nos ensinou a mentir. Eu lembro até hoje, já falei aqui na igreja, da primeira mentira que eu me lembro. Eu tinha uns 5 anos de idade. A minha mãe, nós morávamos no campo missionário do litoral, e perto da nossa casa tinha ali a escola isolada Porto da Linha. Escola isolada, para vocês terem uma ideia. Era um isolado de tudo, era o fim da linha. 2 salinhas de madeira, só uma funcionava porque só tinha uma professora, e quando chegou a minha época de ir para a escola, não tinha mais professora também. Mas enquanto meu irmão Daniel estava lá na sala, minha mãe falou assim: vai lá na frente, era na beira do rio, e veja se as meninas fulana de tal estão passando por lá, porque eu tenho umas roupinhas para dar para elas. Eu não sei porquê, meus irmãos, a única explicação é que o pecado habitava no meu coração. Não sei porquê. Eu fui lá, olhei e inventei de mentir para minha mãe. Falei: mãe, eu já estou indo lá na frente. Ela era uma picada na frente de casa, não tinha rua, não tinha estrada. Não sei por que eu falei isso, mas graças a Deus que a mentira tem perna. Graças a Deus.
Cheguei em casa e falei: mãe, as meninas já estão lá na frente da picada. Aí minha mãe falou: que pena, amanhã então eu entrego para ela. Mas demorou para a professora e meu irmão Daniel chegarem em casa. A professora morava conosco. Como demorou, minha mãe perguntou assim: Maura, as meninas foram embora tão cedo, porque você só chegou agora aqui? Ela falou: mas acabou agora a aula? Ah, acabou agora a aula. Vocês podem imaginar o olhar número 2 da minha mãe. Eu tenho vergonha de contar isso para vocês, irmãos, mas eu menti. Eu não sei porquê. A única coisa que eu posso dizer é porque eu sou um pecador, porque eu ainda não havia sido perdoado. Aquela mentira foi lançada sobre quem? 2000 anos antes foi lançada sobre o Senhor. Os seus pecados, as suas maldades, os seus maus pensamentos, os seus maus juízos, os seus maus sentimentos, tudo de errado que nós fizemos foi lançado sobre ele. Ninguém tinha condições de consumar esta grande obra de regeneração do ser humano a não ser ele. Por isso ele dizia: eu me angustio até que chegue aquele momento. A minha alma está perturbada até que chegue, porque a obra é grande demais. A obra é grande demais, a obra é difícil demais. Só ele podia cumprir. Ele veio para consumir a maior obra que esse mundo já viu. Em segundo lugar, quando ele falou está consumado, está consumada a maior tarefa que alguém já recebeu. Está consumada a maior obra, mas está consumada também a maior tarefa que alguém já recebeu. Nós lemos na Bíblia que muitas pessoas receberam tarefas muito difíceis. Moisés foi um. Moisés estava quietinho lá em Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro. Não é fácil cuidar de ovelhas. Temos somente 2 lá embaixo e já não é muito fácil. Mas imagina cuidar de um rebanho. Porém, até meu pai dizia: é melhor cuidar de animal do que cuidar das pessoas. Vocês concordam com isso, queridos? Não é? Não é? Moisés estava lá com a sua esposa Zípora, com seu sogro Jetro, com os seus filhos. Estava ali tranquilo e Deus lhe deu uma missão dificílima. Tanto é que um capítulo inteiro ele argumenta com Deus: Senhor, mas eu sou gago. Senhor, eu tenho dificuldade de falar, minha língua é presa. Senhor, eu não sei falar. Senhor, Senhor, Senhor. Ao ponto de Deus ser firme com ele: vai, Moisés, eu serei contigo. Mas uma missão tão difícil, uma tarefa tão difícil, que quando ele, tirando aquele povo do Egito, o povo já começa a murmurar. Ele fala assim para Deus: Deus, por acaso eu gerei todo esse povo para ter que carregar esse povo com essa murmuração toda? Era uma tarefa dificílima para Moisés. O sucessor de Moisés recebeu uma missão dificílima também. Josué, depois da morte de Moisés, recebeu a tarefa do Senhor de cruzar o Jordão e de conquistar toda a terra de Canaã. Uma tarefa dificílima. Porém, não se compara à tarefa que o Senhor Jesus recebeu. Quando ele falou está consumada a maior tarefa que alguém já havia recebido. Por favor, abra em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele já tinha sido destinado à morte antes mesmo da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, o versículo 8, diz a palavra do Senhor. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de tudo existir, antes desse mundo maravilhoso existir, antes de existir o sistema solar, antes de existir a Via Láctea, antes de existir todo esse imenso universo que ninguém tem noção do tamanho que é, as bilhões de estrelas, sextilhões de estrelas, galáxias que existem que ninguém consegue saber, antes de tudo isso ser formado, havia Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E quando Deus planejou a construção deste mundo e todo esse universo,
Deus que é Senhor de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, nada pega Deus de surpresa. Deus já sabia que ao criar, o homem iria se desviar, e que depois Ele iria mandar o seu Filho Salvador. A maior tarefa não começou ali em Belém, a maior tarefa começou na eternidade, quando só havia Deus, o Pai, o Filho amado, o mais amado, que recebeu a mais difícil tarefa. Quando Ele falou está consumado, Pai, está consumada a tarefa que o Senhor me deu lá na eternidade, antes ainda de existirem essas pessoas pecadoras, más, perversas, antes o Senhor me deu essa tarefa. Eu me angustiei até aqui, eu sofri até aqui, a minha alma estava perturbada, mas agora, Pai, está consumada a missão. Moisés cumpriu a missão, Josué cumpriu a missão, mas o Senhor Jesus Cristo cumpriu a maior tarefa, a maior missão que alguém poderia receber. Em Efésios capítulo 1, de 3 a 5, por favor, abra também para lá. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, lemos na palavra do Senhor. Deus preparou a salvação ainda antes da fundação do mundo. Efésios 1, de 3 a 5. Efésios 1, de 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, nada pega Deus de surpresa. Nada. E Deus, na sua infinita sabedoria, na sua presciência, Ele já sabia que o homem ia pecar, que Ele iria dar a missão para o seu Filho, para resgatar as pessoas do pecado, e que alguns iriam aceitá-lo e outros iriam rejeitar. A salvação já estava preparada antes da fundação do mundo. E aí algumas pessoas não conseguem entender. Mas se Deus já sabia, por que Deus então permitiu? Por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem? Vamos supor que você tenha 2 filhos, um obediente e outro desobediente. A Bíblia fala de vários pais que tinham filhos, um obediente, outro desobediente. Imagine que você planeja uma viagem. Vamos fazer uma viagem em família. Mas aquele meu filho é o rebelde, então eu vou cancelar a viagem. Ele vai me dar trabalho, ele vai me aborrecer, ele vai me irritar, eu vou me cansar de ver a desobediência. Se o pai, por causa do filho desobediente, não fizesse a viagem, eu pergunto, quem seria o punido? Quem seria? O filho obediente, que não ia ter viagem por causa do filho rebelde. Na sua presciência, Deus já sabia que o homem iria pecar. Ele iria mandar o Salvador. Alguns iriam aceitar, outros iriam rejeitar. Mas a escolha é pessoal de cada um. Deus deu uma missão, a mais difícil para o seu filho, e Ele completou a obra. Hoje qualquer pessoa que queira aceitar a salvação, hoje é só receber. Louvo muito ao Senhor pela vida do meu amado irmão Marcelo, minha amada irmã Adriana, meu amado irmão Manuel. Vários domingos atrás, domingo à noite, primeira vez que vieram aqui, entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, irmão Pedro entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Cada domingo Deus tem salvado pessoas, durante a semana Deus tem salvado pessoas. Eu havia pedido para a igreja orar, porque na quinta-feira teríamos aqui um culto de manhã para os alunos da manhã e à tarde para os alunos da tarde. E meus irmãos, na hora do apelo, não dava para contar o número de alunos levantando a mão, aceitando esta obra do Senhor Jesus Cristo, esta missão do Senhor Jesus Cristo que Ele cumpriu em favor de todos nós. Deus sabia que alguns iriam aceitar a salvação. Louvado seja Deus pela sua vida. Você que é responsável, você que pensa no futuro, que sabe que há uma eternidade, parabéns para você que tomou a decisão certa. Ai daqueles que rejeitaram,
não vão poder apontar para Deus e dizer: Senhor, nós estamos indo para o inferno porque o Senhor está nos mandando para lá. Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. São as pessoas que escolhem. As pessoas que escolhem rejeitar o presente que Deus deu. O presente que Deus preparou para qualquer pessoa. A salvação está disponível. Quando Ele falou está consumado, eu completei a obra. Eu completei a obra que o Senhor me deu antes da fundação do mundo. Pai, não foi fácil. Pai, a missão foi difícil, mas completei para a glória do Senhor. Nesses 2000 anos de cristianismo, milhões de pessoas já aceitaram a salvação e continuam aceitando. E enquanto Deus der oportunidade, outras vidas serão salvas também. E em último lugar, a obra está consumada, a luta termina. A obra foi completada, a missão foi completada e está consumado, a luta termina. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, Deus falou para Adão e para Eva: do fruto da mulher virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Serpente nada mais é do que Satanás, que no Apocalipse nós conhecemos como o dragão. O dragão, a antiga serpente, o enganador. O que está por aí iludindo as pessoas, encantando as pessoas com as suas mentiras, com as suas ilusões. O pecado nada mais é do que uma miragem, do que ilusão. O pecado não traz satisfação para ninguém, não agrada a ninguém. Num momento talvez, mas depois o remorso, a tristeza, o ressentimento, a angústia, não traz satisfação. O Senhor Jesus, quando disse está consumado, Ele estava dizendo: está terminada a luta. Eu derrotei a serpente, eu derrotei o dragão, o cordeiro derrotou o dragão. Quando já se viu isso? O normal é o dragão derrotar uma ovelha, derrotar o cordeiro, mas o Senhor Jesus, com o seu amor, com a sua obediência, com a sua fidelidade, derrotou o dragão, para a vergonha do dragão. Satanás está condenado e perdido. Ele não tem mais esperança, porque ele desobedeceu o Pai. Mas quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, o Senhor Jesus terminou a luta contra Satanás. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, e línguas, e povos, e nações. Quando Ele falou está consumado, com o seu sangue, Ele preparou a salvação poderosa para cada um de nós. Eu tinha apenas 11 anos de idade quando eu entendi que eu era pecador. Já tinha mentido para minha mãe, já tinha brigado na escola, já tinha feito tantas coisas erradas. Mas, numa noite, meu pai estava pregando, ali no Jardim Santa Rita, Campina Grande do Sul. Era um loteamento, estava iniciando o loteamento lá, apenas algumas casas. E uma senhora abriu as portas da casa. Era uma casa muito simples, bem velhinha, uma casa de madeira. Não tinha luz elétrica. No fim do loteamento, na beira de um rio, fogão a lenha aceso, uma noite fria de inverno, 1971, 51 anos. Eu estava lá no canto daquela sala, o lampião que meu pai levava, e ele pregando a palavra do Senhor, e foi ao meu coração. E naquela noite fria e escura, a luz do céu brilhou no meu coração, porque o Senhor Jesus consumou a obra. Ele completou a tarefa, e Ele alcançou a maior vitória, que é a salvação para todos. Hoje todos nós temos acesso ao Pai pelo Senhor Jesus Cristo. Ele venceu o dragão. Ele é o Senhor, o Rei dos Reis. E diz a Bíblia em Isaías 53, versículo 11, por favor, abramos para lá. Isaías capítulo 53, versículo 11. O Senhor Jesus Cristo está lá no céu, é verdade. Ele está sentado
no seu trono, de onde nunca deveria ter saído se nós não tivéssemos pecado. Se nós tivéssemos sido obedientes ao Senhor, Adão e Eva, nossos primeiros pais, não tivessem pecado, nós não teríamos pecado, ele não precisaria ter saído do céu, ele continuaria regendo o mundo e o universo. Mas como nós pecamos, ele recebeu essa grande obra para realizar. Ele recebeu essa grande tarefa para cumprir. E ele alcançou essa grande vitória. E depois de entregar o Espírito, o seu corpo foi envolvido em lençóis, como acabamos de ouvir na escola bíblica dominical. José de Arimateia, o discípulo que antes tinha medo de se apresentar, agora com coragem. Depois da morte do Senhor Jesus Cristo, as pessoas que tinham medo passaram a ter coragem. José de Arimateia foi para Pilatos, eu também sou discípulo dele. Ele deu a vida por mim. Por favor, posso pegar o corpo da cruz e vou envolvê-lo num lençol e vou colocá-lo no túmulo? E também Nicodemos, que procurou Jesus durante a noite. João capítulo 3, foi ter com Jesus durante a noite. Era um senador, mas tinha vergonha de se apresentar publicamente. Vou procurar Jesus durante a noite. Ali também, depois de José de Arimateia, foi Nicodemos. Pilatos, eu vou agora ungir o corpo do meu Salvador. Ele deu a vida por mim. Perderam o medo, perderam a timidez, agora com ousadia, anunciando e falando da palavra do Senhor, vivendo para o Senhor, servindo ao Senhor. Hoje ele está no céu, sentado no trono que lhe é de direito, porque ele conquistou, ele venceu, ele derrotou as trevas. Ali está ele sentado, mas ele está olhando para a obra das suas mãos. Irmãos, quando uma pessoa se converte, eu me emociono, a igreja se emociona. Mas imaginem o Senhor Jesus Cristo vendo que a obra dele não foi em vão na sua vida. Diz em Isaías 53, versículo 11: o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, ele levou todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, todas as suas iniquidades. Ele completou a obra. O que eu devo fazer agora? Amá-lo de todo o meu coração, servi-lo com um coração inteiro, obediente, com fidelidade ao Senhor. Ele completou a maior obra, ele completou a maior tarefa, e ele consumou a maior derrota que este mundo já viu. A maior vitória para ele, a maior derrota para Satanás e as suas hostes infernais. Louvado seja o Senhor, porque ele comprou com o seu sangue pessoas de todas as raças, tribos e nações. E ele verá o trabalho da sua mão, a sua obra que ele fez, e ficará satisfeito. Por acaso há em nosso meio alguém que entendeu que houve neste mundo uma grande obra? Por acaso alguém entendeu que houve nesse mundo uma tarefa muito difícil, que angustiou o nosso Salvador, que o deixou perplexo até a hora da morte? Alguém nesse ambiente sagrado, que entendeu que ele completou a maior tarefa, ele abriu o caminho para o céu. Quando Deus viu a iniquidade do ser humano, há 5.000 anos atrás, por ocasião do dilúvio, Deus mandou Noé construir uma arca e colocar uma única porta, já apontando para o seu filho amado, que viria muito tempo depois. Por que uma única porta? Porque o Senhor Jesus é o único caminho para o céu. E a porta da arca ficou aberta por 100 longos anos. E Noé, diz no Novo Testamento, ele era o pregoeiro da justiça. Ele cortava a árvore no mato, ele serrava a árvore, ele pregava na arca, e ele também anunciando para as pessoas: povo, Deus vai destruir este mundo. Este mundo está caminhando para longe do Senhor. Não foi para isso que Deus criou vocês. Deus criou vocês para viver em comunhão com Ele. Foi para isso que Deus nos criou, para ter comunhão conosco e nós com Ele. Mas o povo escolheu se afastar do Senhor. E diz a Bíblia que há 5.000 anos atrás a terra se encheu de violência.
E Deus mandou preparar a arca e deixou uma porta aberta por 100 anos, e Noé pregando o arrependimento. Entrem na arca. É o único meio de salvação, senão vocês vão perecer. Mas a Bíblia diz que, em Hebreus, que somente 8 almas serão salvas. A história diz que naquela época tinha em torno de 50 milhões de pessoas no mundo, ou seja, a esmagadora maioria rejeitou a salvação. E o que está acontecendo nos nossos dias? O Senhor Jesus, que falou que como foi nos dias de Noé, será nos dias que antecederem a sua segunda vinda. Não virá mais como cordeiro, virá como juiz. Ele falou que como foi nos dias de Noé, violência. O que estamos vendo em Blumenau? Na hora da saída, os pais conversando comigo, e um deles de Blumenau falou: pastor, olha o que está acontecendo. A minha avó era professora nessa escola. Olha o que está acontecendo. Irmãos, é a oportunidade que Deus está dando para nós, para sermos pregoeiros da justiça. Povo, arrependam-se. A violência está enchendo a terra. O Senhor Jesus está voltando. Ele não virá mais como cordeiro, ele virá agora como juiz. O juiz condena ou absolve. Se o Senhor Jesus, o juiz, hoje vier, você está absolvido ou você será condenado? A escolha. Convido que todos abaixem suas cabeças. Há hoje alguém aqui que gostaria de entregar-se a este Salvador, este Senhor. Ele fez a maior obra deste mundo. Ele cumpriu a tarefa mais difícil por amor de você. Se fosse só você, ele teria feito da mesma maneira. E ele consumou a tarefa de derrotar as trevas e alcançar a maior vida. Alcançou por você. E você pode fazer somente duas coisas: ou aceitar ou ficar indiferente. Qual a sua escolha? Você aceita o que ele fez por você? Ou você se torna indiferente como o povo no tempo de Noé? O tempo de Noé rejeitaram, depois morreram afogados numa angústia tremenda. O povo dessa geração vai padecer na condenação eterna, porque estão rejeitando o Senhor. Graças a Deus, não todos. Alguém aqui nesta manhã que gostaria de aceitar o que o Senhor Jesus fez por você? Onde você está? Levante a sua mão. Onde você estiver, aceite o que o Senhor Jesus fez por você. Alguém nesta manhã? Onde você estiver, levante a sua mão e nós vamos orar. Aceite o que o Senhor Jesus fez pela sua salvação. Deus abençoe. Há mais alguém? Mais alguma vida? Pode abaixar a mão. Mais alguém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela maior obra já realizada neste mundo, feita pelo nosso Senhor Jesus. Muito obrigado pela missão mais difícil que alguém poderia realizar. Só Ele poderia realizar. Ele estava angustiado para que chegasse aquele momento quando Ele iria ser sacrificado, o Cordeiro de Deus, colocado naquela cruz dolorosa e espinhos. Mas Ele completou a tarefa e Ele alcançou a maior vitória. Está consumado. Ele alcançou a vitória, derrotando Satanás e suas hostes, que estão condenados a padecer longe do Senhor, porque rejeitaram o teu grande amor. Mas ajuda, Senhor, para que nenhum ser humano seja irresponsável, que nenhum ser humano seja insensível a tanto amor, a tanto zelo, a tanto cuidado, a tanto desprendimento, a tanta generosidade do Senhor para conosco. Abençoe, ó Deus, as vidas que estão sendo salvas. Abençoe, ó Deus, para que ninguém aqui da tua igreja se descuide, nem seja insensível ao teu grande amor. Continue a salvar vidas, ó Deus, enquanto o tempo da graça ainda está oportuno para todos. Louvamos-te e agradecemos-te no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Leva tu contigo o nome
Senhor, muito obrigado pelo culto que está encerrando agora, culto coletivo, Senhor. Agradecemos-te por tudo que o Senhor nos permitiu nesta manhã, hinos cantados, poesias, representações, também as participações, ó Deus, conjugais e acrósticos, tudo louvamos ao Senhor. O Senhor é tão bondoso e tudo isto é para a glória do Senhor, porque o Senhor deu a sua vida por nós. O Senhor enviou teu Filho amado, teu amado, precioso Filho unigênito, que deu a sua vida por toda a humanidade. Completou a obra mais difícil, a missão mais difícil, a vitória mais retumbante. Damos-te graças, portanto, Senhor. Graças te damos porque o Senhor tem salvado vidas em nosso meio e continue a salvar, tanto na igreja, quanto na escola, quanto entre os nossos queridos, colegas de trabalho, familiares, vizinhos. Todos, ó Deus, estejam atentos à tua voz de amor, ao teu chamado de amor em cada coração. Leve em paz agora os meus amados e queridos irmãos. Conceda a todos, ó Deus, um abençoado momento junto à mesa, cultuando ao Senhor, concedendo-nos também voltarmos aqui no final da tarde e termos mais um culto para a glória do Senhor, novamente aqui reunidos em teu nome, e para glorificarmos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos, pedimos as Tuas bênçãos, a Tua companhia, a Tua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Com o pós-lude e com oração silenciosa, estaremos com o culto coletivo encerrado. Venham mais vezes, visitantes, para nós é uma alegria muito grande recebê-los todos aqui. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde e até a noite, queridos e amados irmãos. Vão em paz e sirvam com alegria.